Em um relacionamento, o óbvio precisa ser dito. Se você negligenciar aquilo que pode parecer óbvio no seu relacionamento, ele aos poucos ele vai se desgastando e vocês vão chegar num limite do relacionamento. Eu me chamo Lucas, sou terapeuta de casais, especialista em comunicação conjugal e neste vídeo eu vou te mostrar como aplicar uma comunicação óbvia, sem ser chata, para que você possa construir um diálogo maduro e assertivo no seu relacionamento, no seu casamento, seja você que está namorando, você que é noivo ou você que já está casado, tá bom? Vamos lá. Eu queria que você entrasse nessa linha de raciocínio que eu queria trazer aqui para vocês. Vamos imaginar a comunicação no relacionamento como se ela fosse uma sinalização de trânsito. Não sei se você já tirou a carteira de motorista, mas quando você vai lá para a autoescola, vai ter uma série de regras, uma série de normas que você vai aprender, vai estudar, no final vai ter uma prova para você aplicar, para saber se você entendeu minimamente como funciona uma sinalização de trânsito. E por que que este conteúdo é importante na autoescola? Porque, já imaginou, se a cidade onde você mora hoje não tivesse nenhum tipo de sinalização, imagina grandes metrópoles no Brasil e no mundo sem a sinalização de trânsito. Seria um caos. Acidentes aconteceriam, as pessoas não conseguiriam chegar nos seus destinos com tanta facilidade ou com tanta rapidez. Mas o mais importante é entender que cada sinalização naquele trânsito ela tem um objetivo importante. Se nós olharmos para o relacionamento, tudo aquilo que você comunica para o seu cônjuge, comunica para o seu parceiro, aquilo precisa ter um objetivo claro, porque se não tiver esse objetivo claro, vocês vão se perder em meio a tantas discussões, brigas, tudo aquilo que é desnecessário no relacionamento. É claro que existem discussões, existem conversas que são extremamente importantes para que vocês possam alinhar, mas se nós levarmos em consideração todas as questões que vocês têm que viver numa vida a dois, se não for bem comunicado, vai gerar muito desgaste. Mas voltando para o assunto da sinalização. Eu tenho alguns pacientes que moram tanto em outras regiões do país, como também em outros países, independente da localização. A maioria deles, quando você chegar naquela cidade, você vai perceber que no semáforo vão ter 3 cores principais: o vermelho, o amarelo e o verde. Quando você olha para um semáforo e enxerga um sinal vermelho, o que é que você imagina? Você deve parar. Se você olha para o sinal amarelo, você vai perceber que você precisa ter atenção. E se você olha para o sinal verde, você vai entender que você pode seguir. Isso aqui, independente se você passou na autoescola ou não, você vai provavelmente saber do que se trata, porque nós aprendemos isso ou na escola, ou com os nossos pais, ou com algum parente, enquanto estávamos no trânsito. Então é importante nós notarmos que, quando você olha para um semáforo, independente do lugar do mundo, aquele semáforo vai lhe dar uma informação extremamente importante. Seja que você tenha que parar, que você tenha que ter atenção, ou que você deve seguir. Da mesma forma, o casal, ele precisa ter uma comunicação tão clara que em qualquer lugar, em qualquer situação, eles saibam qual é o momento de parar, o momento de ter atenção e o momento de seguir ali ou numa conversa ou para uma tomada de decisão. Tem outros elementos que não somente relacionados à questão da sinalização óbvia, mas também tem outros elementos que estão relacionados a outras questões de relacionamento. Você não vai entrar numa cidade e vai ver somente semáforos, sobretudo grandes metrópoles, grandes capitais. Se você olhar naquela cidade, ela vai ter placas de pares, sinalizações em placas, como eu já falei, e também sinalizações auditivas. Quando às vezes um pedestre vai atravessar a rua, tem aquele sinal para dizer que o pedestre está passando ou que aquele sinal ele vai fechar. E nós vamos olhando para cada sinalização, cada uma tem um objetivo muito claro e nós percebemos que aquele conjunto de sinalizações fazem com que o trânsito ele possa fluir da maneira mais segura possível. E é esse o ponto central do nosso vídeo aqui. Eu quero que você entenda que a comunicação, ela dentro do relacionamento, ela serve como ponto de segurança para que vocês possam evitar discussões desnecessárias, brigas ou outras situações que são extremamente desconfortáveis na relação. Quando nós olhamos para a relação,
do casal, na vida a dois, nós vamos perceber que vão ter várias nuances, vão ter várias situações que vocês vão precisar tomar uma decisão rápida. E nem sempre, quando aquela situação ela acontece, você vai ter a melhor decisão na hora. Às vezes você vai agir por impulso, no momento da raiva, ou porque você vai descontar um estresse, um descontentamento no outro. E é muito importante que nessa hora você pare e pense para refletir. Que tipo de sinal, que tipo de mensagem o outro está querendo me comunicar? E que tipo de mensagem eu quero comunicar para outra pessoa? Dentro da legislação de trânsito, nós descobrimos alguns elementos, nós estudamos e aprendemos alguns elementos que estão relacionados a, por exemplo, a direção defensiva. Eu acho que você que passou pela autoescola vai lembrar ou pelo menos conhecer este termo, a direção defensiva. E o que é uma direção defensiva? Popularmente é conhecido como dirigir por você e dirigir pelo outro. Dentro do trânsito, lá no caminho ali que você está traçando ali, eu, por exemplo, quando eu estava dirigindo para chegar aqui neste local para gravar este vídeo para você, eu passei por vários elementos, por várias situações, por várias ruas, avenidas, sinalizações, placas, semáforos, radares de velocidade para poder chegar até aqui. Mas eu cheguei em segurança não somente porque tinham placas, semáforos, mas também porque eu apliquei o que nós chamamos de direção defensiva. O que é a direção defensiva? É quando você, como eu já falei, dirige por você e pelo outro. Então, dentro do relacionamento, na verdade, antes de entrar no relacionamento, ainda na dinâmica do dirigir, né? De você estar no carro dirigindo por você e pelo outro. Por exemplo, quando eu estou em um cruzamento e eu quero atravessar uma avenida, por exemplo, cruzar uma avenida para seguir o meu trajeto do outro lado da rua. Eu estou num local onde eu preciso parar. Tem uma placa de pare aqui à minha direita e no chão tem lá escrito pare bem grande. Então eu estou lá parado, esperando o momento certo para poder atravessar a avenida. E quando eu olho para a minha esquerda, eu vejo vários carros passando. Os carros vão passando, até que falta somente um carro passar para que eu possa concluir ali a travessia. Quando eu olho para aquele carro, eu vejo que aquele carro deu seta para entrar à direita, ou seja, na rua que eu estou é uma rua de mão dupla. E nessa rua, o carro que vem, ele pode entrar à direita. Deu para visualizar? Só para deixar aqui claro, eu estou querendo atravessar, eu estou numa via de mão dupla, numa rua de mão dupla, onde eu estou querendo atravessar uma avenida. Nesta avenida vem um carro que quer entrar à direita para pegar a outra mão da rua que eu estou. Tudo bem? E aí o carro vem. E o carro dá a seta, indicando que vai entrar na rua que eu estou. Você pode parar para imaginar que na hora que ele dá a seta para poder entrar na rua, eu já teria, digamos assim, o aval, né, a possibilidade de atravessar a avenida. Porque, afinal de contas, só falta aquele carro passar. E aí eu posso parar e pensar assim, então eu já vou passar. Só que aí eu decido acelerar o carro, engato a primeira, vou, e o carro, ele, mesmo dando a seta, ele não entrou na rua. O que vai acontecer? A gente vai se chocar, vai bater o carro um no outro, vai causar um acidente. Tudo por quê? Porque eu imaginei que aquela pessoa que estava dirigindo aquele carro fosse fazer alguma coisa e, na verdade, no final das contas, ela não fez. Isso gera danos materiais, gera um estresse, gera um desconforto durante todo o seu dia. Por quê? Porque você imaginou que a outra pessoa ia fazer uma coisa e, na verdade, ela não fez. Você agiu pensando, imaginando que ela fosse fazer algo que ela não fez. No relacionamento acontece algo muito parecido. Muitas das vezes você olha para o seu parceiro, imagina que ele vai fazer alguma coisa, o que ele falou quer dizer tal coisa. Ah, mas ele falou isso é porque ele pensa assim. Ah, não, porque aconteceu isso, provavelmente ele vai pensar dessa forma, ou ele vai agir dessa forma. E olha, gente, na prática, não é assim que acontece. Da mesma forma que no trânsito você precisa ter uma direção defensiva, no seu relacionamento você precisa ter uma comunicação defensiva. O que é a comunicação defensiva? É se comunicar não somente responsável por aquilo que você fala, mas também se responsabilizar por aquilo que o outro entende. É aí onde vocês vão conseguir entender de fato, com maior clareza, o que o outro está querendo dizer
e você vai conseguir se expressar com mais clareza, mostrando de fato aquilo que você quer dizer, não deixando nada subentendido, deixando a comunicação muito mais clara e objetiva. Deixa eu dar um exemplo para você que aconteceu comigo algum tempo atrás, lá com o meu relacionamento. Eu sou casado com a Thaís, uma das mulheres mais lindas que eu já vi em toda a minha vida, e lá nós estávamos em uma convivência com os nossos amigos que durou até tarde da noite. Chegamos em casa cansados, colocamos as crianças para dormir, Thaís já estava com barrigão, esperando o nascimento dos gêmeos, e ela decidiu fazer algumas coisas na cozinha, enquanto eu iria para o quarto trabalhar no meu computador, para adiantar algumas questões, algumas demandas do meu trabalho, de alguns pacientes, enfim. Então eu fui para o quarto trabalhar no computador. Só que o que acontece? Thaís ficou na cozinha, arrumando as coisas, e quando eu cheguei no quarto de trabalho, lá no escritório, eu pensei, eu tô cansado, acho que eu vou trabalhar na minha cama. Então eu peguei o computador, deitei na cama, sentei na verdade na cama, né, para trabalhar, coloquei o computador na minha perna e pensei, nossa, eu tô tão disperso, tô tão cansado, acho que eu vou colocar alguma música no fone de ouvido para eu poder ficar mais alerta, para eu não perder aqui o texto que eu estou escrevendo, o conteúdo que eu estou organizando, ou o material que eu estou preparando. Então coloquei um fone de ouvido para ouvir uma música para me deixar um pouco mais em estado de alerta, uma música mais de concentração e etc. Em um determinado momento eu pensei, e se a Thaís precisasse de alguma coisa? Se a Thaís precisasse de mim e ela fosse me chamar, eu não iria escutar. Por quê? Porque eu estava de fone de ouvido. Outra coisa, a Thaís imaginava que eu estivesse no escritório, porque afinal de contas lá é o local que comumente eu uso para trabalhar. Ela não ia saber que eu estava no nosso quarto, sentado na cama, escrevendo no computador. Então naquela hora eu pensei assim, a Thaís não sabe de nada disso que está acontecendo aqui, então eu sou responsável por indicar, por comunicar aquilo que eu estou fazendo. Então no mesmo momento eu tirei os fones de ouvido, coloquei o computador em cima da cama, fui até ela na cozinha e disse, meu amor, se você precisar de qualquer coisa, eu estarei no nosso quarto e estarei usando o fone de ouvido. Então, se você precisar de alguma coisa, por favor, me liga ou manda mensagem que eu vou ser notificado no relógio e aí eu posso vir te atender. Se você ficar aqui na cozinha e me chamar, provavelmente eu não escute. Por quê? Porque eu vou estar com fone de ouvido. Combinado? Ela, combinado. Imagina só, se eu não tivesse falado nada disso para a Thaís, se eu não tivesse dito que eu estava no quarto, que eu estava com fone de ouvido e etc. E ela, em algum momento lá, precisasse de mim. E ela começasse a falar, né? Eu estava lá trabalhando no computador. Imagina essa outra cena. Estava eu trabalhando no computador e a Thaís começa a gritar, Lucas, 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 por favor, vem aqui me ajudar em alguma coisa e etc. E eu não vou escutar, porque eu estava de fone de ouvido. Ela vai lá no quarto do escritório e, quando abre a porta, cadê o Lucas? Não está lá. Cadê esse Lucas? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Aí ela vai lá na porta do nosso quarto, abre e vê que eu estou lá trabalhando e poderia falar assim, você não escutou que faz tempo que eu estou te chamando? Você disse que ia estar trabalhar, mas está aí na cama mexendo no computador. Faz tempo que eu te chamo, faz muito tempo que eu te chamo e você nem me escuta. E aí o homem, como um bom homem, ia dizer o quê? Eu não disse para você que eu ia trabalhar? Eu estou aqui trabalhando, eu estava cansado, você não sabia que eu estava cansado? O dia todo foi difícil. Meu Deus do céu, foi difícil colocar a criança para dormir. Eu estou cansado, não posso ter o direito de trabalhar na minha cama. A confusão já estava instalada, não é isso? Por quê? Porque um simples fato de não ter comunicado algo antes. Então, pensando em prevenir o meu relacionamento dessa situação desconfortável, eu preferi utilizar da comunicação defensiva. Eu imaginei um cenário ruim que poderia acontecer caso eu não explicasse de fato aquilo que eu estava fazendo com todos os detalhes, sendo aquela sinalização de trânsito perfeita, dizendo para onde é que eu vou entrar, dando a seta, parando quando tem que parar, sem avançar preferencial, escutando a outra pessoa e dizendo assim, olha meu amor, se você precisar de mim, eu vou estar no quarto, mas por favor não me chame, me ligue, mande uma mensagem para que eu possa lhe atender prontamente. Veja como isso poderia, essa simples atitude de utilizar uma comunicação defensiva, ela pode transformar o seu relacionamento. Ela pode evitar inúmeros conflitos desnecessários que poderiam acontecer simplesmente porque você decidiu evitar problemas. Portanto, procure pensar sua comunicação dentro do relacionamento como
quem realmente se preocupa com o que o outro vai entender, quem se preocupa em ser compreendido e evitar criar percepções equivocadas sobre o que o outro está pensando, sobre o que o outro poderia estar imaginando. Eu vou agir assim porque não é possível que ele não vá pensar em mim nessa situação. Por favor, comunique. Utilize a comunicação defensiva. Fale com toda a clareza do mundo o que você está vivendo, o que você está pensando, o que você está sentindo, para que o outro possa, de fato, te ajudar. Para que a outra pessoa, dentro desse sistema de sinalização, possa trazer um trânsito seguro para o lar de vocês, trazer segurança afetiva, segurança emocional, para que vocês possam ter energia sobrando para resolver os problemas que são realmente necessários serem resolvidos, para que vocês tenham capacidade de administrar aquilo que precisa ser administrado, o trânsito das decisões, o trânsito dos afetos no dia a dia, o trânsito de ver uma criança que às vezes está chorando por muito tempo, uma criança que está um filho doente, uma conta atrasada, para que vocês tenham ali a capacidade de se unir cada vez mais. A comunicação defensiva, ela ajuda muito para que um casal ele possa recuperar a admiração um pelo outro. Então, se você precisa recuperar a admiração no seu relacionamento, a comunicação defensiva, dizer o óbvio e organizar as ideias de uma forma com que o outro de fato entenda o que você quer dizer e o que quer fazer, vai ajudar bastante para que vocês tenham essa segurança afetiva e essa segurança emocional. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Se você conhece algum casal que precisa desse conteúdo para melhorar o seu relacionamento, já compartilha. E se você precisar de ajuda, se quiser um acompanhamento profissional para trabalhar esses aspectos da comunicação dentro do seu relacionamento e, enfim, conseguir recuperar a admiração um pelo outro, tem link na descrição, você pode agendar a sua sessão diretamente comigo, a gente vai avaliar o seu caso e traçar um plano de ação para que você possa sair dessa situação o quanto antes, tá bom? Fiquem todos com Deus, espero no próximo vídeo e até a próxima.